Paz Deus, tudo bem? Eu vou explicar para vocês como que eu uso esse dicionário do Vini, né? Então, esse dicionário, ele tem as concordâncias. Vamos dizer uma palavra simples, Jesus. Jesus, ele é ocorrido como se fosse Josué, né? Que significa Jeová, a salvação. Então, tem todos os significados, tem as concordâncias. Aí eu marco aonde está escrito e marco e vou na Bíblia e monto a história. Tá? Aí que fala em Êxodo, né, 17, Colossenses, foi dado ao Filho de Deus uma encarnação com nome pessoal em obediência à ordem de um anjo. Então ele apareceu para José e obedeceu por nome, porque assim, eu nasci, minha mãe colocou meu nome de Elaine. E cada um de vocês. Então, eu sou a Elaine de Sumaré. Então, sempre tem essa sequência. É muito legal. Eu amo estudar isso daqui, porque é muito legal você aprender. Mas, ó, aí fala onde está escrito Jesus Cristo. E quando usa Cristo Jesus, Senhor Jesus, tudo isso tem um significado, tá? Mas, em Apocalipse, ocorre 8 vezes, né? E 2 vezes... Na epístola de Paulo, Jesus aparece 13 vezes em Hebreus e 8 vezes na última, o Senhor acrescentará só uma vez em Hebreus, 13, né? A epístola de Tiago, Pedro e João e Judas, homens também que acompanharam o Senhor no dia da sua carne, quando ele esteja em carne. Então, é Jesus Cristo. A ordem invariável no nome do título foi esta, é a ordem da experiência que tivemos como Jesus. Ele é conhecido primeiramente como ele era Messias, ele reconhecido finalmente na sua ressurreição. O primeiro quem viu o Senhor Jesus foi Paulo. Então, mas Paulo veio a conhecê-lo primeiro na glória do céu, em Atos 9. Portanto, sendo a sua experiência contrária à dos outros antigos, né? Então, a experiência de Paulo foi diferente da dos outros antigos. A ordem foi inversa. Aí ficou Cristo Jesus. Por que ficou Cristo Jesus? Da frequência da sua carta, mas como exceção em Atos, né, que aparece em outros lugares. A carta de Paulo, a ordem está sempre em harmonia com o texto, assim como Cristo Jesus, descrevendo exatamente que se esvaziou a si mesmo e dá o testemunho à sua preexistência. Jesus Cristo descreve a menosprezo e rejeitado, aquele que foi glorificado depois, né? Então, em Filipenses 2, e dá o testemunho da sua ressurreição. Então, Paulo deu o testemunho da sua ressurreição, porque Paulo viu ele, Cristo Jesus. Agora, qual é a diferença? Eu vou explicar para vocês. Quando eu nasci, vamos dizer eu nasci, minha mãe colocou meu nome Elaine, eu sou Elaine de Sumaré. Mas quando eu batizei, eu sou Elaine em Cristo. E quando eu morrer, aí vai ter um novo nome, né? Se eu for pro céu, então vai ter um novo nome, eis que te darei, né, um novo nome e tal. E Jesus Cristo também, porque lá em Atos, lá em Atos tá escrito assim, o povo quando começou a ver, né, ficou espantado olhando o Senhor Jesus, né, ele falava assim, Pedro falou, por acaso esse não é Jesus de Nazaré, quem você desprezasse? Então, por que você está olhando tanto para ele? Então, ele era um homem comum, Jesus de Nazaré, mas depois do batismo, ele recebeu Cristo, então ficou Cristo Jesus. E depois da ressurreição, ele ficou Cristo Jesus, porque aí é Jesus em Cristo, como eu, né, sou Elaine em Cristo, e vocês também são batizados em Cristo. E Paulo sempre descreve as cartas dele como Cristo Jesus. E isso é muito importante, porque aí você vai lendo, desenrolando as cartas dele, e você vai entendendo, e começa lá do final, do começo, que é o Velho Testamento, né? Então, o Velho Testamento é uma planta para nós construir a nossa casa. Eu tenho isso por mim. Eu tenho uma planta para nós construir a nossa casa, tá? Então, quando Jesus morreu,
Cristo, né? Ele foi morto e subiu ao céu. Então eu cheguei numa conclusão, eu não estou dizendo que é. Eu cheguei numa conclusão assim, que Jesus foi... Cristo também mudou o seu nome. Ele não é Cristo, porque está escrito em Atos, Apocalipse, quem que vai vir buscar a igreja? O anjo e arcanjo. Então, arcanjo na palavra hebraico é um arco, é um anjo superior a todo, que está à destra de Deus. E se esse anjo está à destra de Deus, ele é o próprio Jesus que subiu, é o próprio Cristo, né, que subiu, que ele mudou também o nome dele. Então, eu acredito nisso. Eu achei na Bíblia, eu encontrei na Bíblia que Elias, pra mim, assim, eu comecei a pesquisar, perguntar pra muita gente. Elias era um profeta, pra mim, ele não era um homem, porque não tem geração, não tem família dele, ele era um homem profeta, porque... Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque lá na montanha, quem que apareceu? Moisés, Elias e o Senhor Jesus, né? E os três representavam ali na transfiguração. E Elias, eu comecei a olhar, não tinha nada. E tá escrito assim, ninguém foi ao céu se dele não viesse. Aí entrou uma dúvida em mim se Elias era nascido de carne mesmo ou se ele era um anjo do céu. E aí eu comecei a perguntar, e um dia eu perguntei pro irmão do ministério, e falei assim, irmão, eu tenho essa dúvida. E o irmão pegou e falou assim, irmã, isso é muito bom, mas o que aconteceu com Elias e no redemoinho é o que tudo que aconteceu no passado é o que vai acontecer com nós hoje. Eu já estava profetizando a nossa transformação de um corpo corruptível, né? Esse corpo para transformar num corpo corruptível. Eu falei assim, tem lógica? Lógico que é, né? Então, Elias, ele era carnal mesmo, como Melquisedeque. Melquisedeque, quando Abraão também, ele era um sacerdote, porque o sacerdote tinha que ser escolhido entre os reis, entre os povos, né? E quando Abraão encontrou Melquisedeque, e ele dividiu ele estava vindo de uma guerra, dividiu todas as suas coisas que ele tinha ganhado, deu para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou ele. Falou assim, seja abençoado toda a tua geração, você vai ser o pai da fé. E ali começou a história de Abraão, quando ele encontrou Melquisedeque. E Melquisedeque também não fala nada dele, ele era sacerdote. Então eu procuro muito assim a Bíblia para me entender a história da concordância. Na verdade, tem palavras simples, mas é palavras que nós não sabemos e não sabemos explicar. Porque se você consegue explicar isso para uma pessoa, você já conhece o que é Cristo, né? E veio uma mulher aqui e perguntou assim pra mim assim, você sabe tanto da Bíblia? Aí eu vi que ela queria me afrontar, né? Você sabe tanto da Bíblia? Porque eu não sei, eu busco, né, conhecimento e é curiosidade, é coisa que nós precisamos ter mesmo, né? Uma pessoa cristã precisa ter esse conhecimento pra você falar. E ela perguntou assim pra mim assim, você conhece tanto da Bíblia? Então fala pra mim qual foi o espinho da carne de Paulo e com quem que Caim casou. Porque é uma pergunta que não tem edificação. Pra mim saber qual foi o espinho da carne de Paulo ou com quem Caim casou. Eu nunca procurei isso. E eu falei assim, faz o seguinte, se você morrer e for pro céu, você pergunta pro Paulo. E se você morrer e for pro inferno, você pergunta pro Caim. Porque só ele mesmo pode responder pra você. Tá bom? Deus abençoe.